Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre medo. Quem é que não tem medo de alguma coisa? Medo de perder, medo de lutar, medo de chorar, de perder quem ama, de empobrecer, de não ser amado, de dentista, de sentir dor, de violência, de ser vítima de crimes, de uma prova, de um trabalho novo. O medo nos envolve constantemente. E temos visto que cada vez mais o entendimento do que é ter ou não ter medo sobre as coisas vai se confundindo entre nossas vivências. Mas dentro disso, muitas coisas têm vindo ao longo dos tempos como crenças mais profundas. E as pessoas, nós como um todo, estamos sempre envolvidos no medo de alguma coisa. A doutrina espírita, ela vem para derrubar muito e nos libertar de muitos medos. Por quê? Porque nós ainda temos medo do futuro, do pós-morte. Estava eu vindo numa rua e já aconteceu de eu passar por esta rua, num evento, e quase ser assaltada. Lembro que eu firmei meu pensamento na prece, pedi aos amigos proteção, conversei com as duas criaturas suspeitas, depois ouvi os sussurros das duas combinando, né? E por que não quiser desistir de me assaltar. Nessa mesma rua também tem um cachorrinho. Às vezes o dono está por perto, às vezes longe. Eu tenho muito medo dele. Já fui mordida por cachorro. E quando eu passo por ali, eu firmo muito meu pensamento e digo aos amigos que me protejam, que sabem que eu tenho medo disso, que eu quero passar e ser protegido. Então, queridos amigos, a doutrina nos apresenta as ideias de como vencer o medo. E foi nesse episódio, nesses dois episódios que eu lembrei do quanto nós somos fragilizados pelo medo, o quanto nós precisamos vencer os medos. Curiosamente, dentro do meio espírita, um dos medos que temos é do destino. Ora, o que é o medo do destino? Medo da reencarnação, do destino. Medo das coisas que podem vir, das coisas com as quais somos comprometidos. A primeira coisa que eu acredito é que o medo tem a ver com o desconhecido. Aí a gente pode se perguntar, mas por que medo do desconhecido? Por que ter medo do destino? Porque nós duvidamos muito de nossas experiências e temos receio daquilo que está por vir. Num artigo muito interessante chamado Medo sob a Ótica Espírita, o irmão Marcelo Henrique Pereira elencou alguns elementos acerca de por que o Espiritismo destrói o medo em nós. Ele diz que podemos ter várias respostas, mas que ele resumiu em 6 pontos importantes. Primeiro, somos espíritos, logo somos seres imortais, não somos aniquilados e a eventual destruição do planeta pela ação humana não nos deixaria sem morada. Daí, vida e morte seriam etapas da trajetória espiritual a que todos estamos sujeitos. Então, quando a gente pensa assim, vai acabar, as coisas vão acabar, o mundo vai acabar. Mas se somos espíritos, seres imortais, nós não ficaremos aniquilados. Nós iremos para algum plano, para algum lugar. Segundo, reencarnamos porque precisamos. E somente a teoria das vidas sucessivas pode explicar a desigualdade entre todos nós. É por ela que todos nós podemos experimentar as diversas contingências da evolução, as provas, as expiações e as missões. De modo que em cada uma das encarnações
O ser poderá viver sob diferentes condições, entre as quais riqueza, pobreza, fartura, necessidade, inteligência privilegiada, limitação dos sentidos, beleza, feiura, entre outros. E por consequência, o progresso é sempre ascendente, razão pela qual é acertado dizer que hoje somos infinitamente melhores do que já fomos. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo e a reencarnação nos permite múltiplas experiências. Se hoje temos a restrição de recurso, ontem nós tivemos a abundância, muitas vezes a abundância mal utilizada. É punição? Não, é reeducação. Tudo tende ao equilíbrio. Então, nossas experiências nos permitem experimentar diferentes recursos para que um dia saibamos equilibrar. Esse é o futuro da humanidade. Sabermos equilibrar recursos materiais, recursos espirituais, tudo num equilíbrio, numa harmonia. Não há destino, sorte ou azar. Deus não escolhe, premia ou pune os indivíduos a seu bel prazer ou mediante critérios personalísticos e discutíveis. Deus não castiga nem recompensa. Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. Somos sempre o resultado de nós mesmos. Lutas que travamos são sempre contra nós mesmos em relação às nossas imperfeições morais. O resultado, quando exitoso, importa no avanço na escala evolutiva, que representa a vitória sobre nossas limitações e o credenciamento a outras e melhores oportunidades. Por isso que nós dizemos que nós somos donos do nosso destino, porque na verdade ele é resultado dessas nossas escolhas, oportunidades, tudo aquilo que nós resolvemos fazer dele. Deus é o Senhor de tudo, com certeza, mas Ele justamente nos criou para essa autonomia de escolhermos o caminho mais curto ou o caminho mais tortuoso e longo para a nossa evolução e nossa felicidade plena. O passado espiritual de cada um de nós é composto por erros, limitações e dívidas, mas a justiça e a contabilidade divina que administram nossas idas e vindas sob diferentes roupagens não são baseadas em automatismo ou abordagem cartesiana, do tipo pagar na mesma moeda o mal que é causado. A dinâmica das leis espirituais comporta um mecanismo perene e perfeito de dar a cada um segundo suas obras, isto é, considerar a cada passo, em cada tempo, tanto o que fizemos de errado quanto o que cobramos em acerto. O que deixamos de fazer e a responsabilidade pessoal intransferível em relação a cada procedimento, ação ou omissão que tivemos. Isso é perfeito. A cada um segundo as suas obras complementa a questão do destino. Nós não somos premiados, nós construímos alguma coisa que nos fez merecer aquele recurso. Então, se a construção está constantemente em nossas mãos, a dinâmica comporta que logo ali nós vamos receber o resultado desta nossa construção, boa ou má. O presente, a vida física, nos direciona a necessidade de agirmos como pessoas encarnadas, vivenciando experiências do ser material, mas com atenção às questões de natureza espiritual. Viver no mundo sem ser do mundo, como disse Jesus. Ou seja, viver do melhor modo possível, aproveitar os capítulos da vida como meio de aprendizado em busca da felicidade, mesmo que ainda seja relativa. Muitas vezes nós temos esse insight de lembrarmos o quanto a vida aqui encarnada é breve. E algumas pessoas começam a pensar que temos que viver ao último. O que é viver para muitas pessoas? Eu observo agora. Acontecem os aniversários. Muitas pessoas lidaram nessa pandemia como se fosse a última vez na vida que fossem comemorar um aniversário. Tinham que fazer, tem que achar um jeito de fazer, tem que achar um jeito de comemorar, tem que achar um jeito.
Como se a vida fosse apenas isso. Ah, mas eu não posso me reunir com meus amigos, isso é um horrível. A vida é só isso. Nós somos indivíduos, individualidades, unidades, únicos. E como somos únicos, nós temos que estar satisfeitos conosco mesmos. Então, nós percebemos o quanto a percepção de aproveitar a vida é relativa. Porque os indivíduos começam a pensar que a busca pela felicidade, pelo equilíbrio, está só nisso. Há pessoas que dizem, eu não posso sair e beber. Misericórdia! Pensemos o quanto estamos distantes do que é realmente importante para a nossa existência. O que é realmente aproveitar essa oportunidade reencarnatória. E realmente, não estamos aqui como um momento de passeio. Estamos na Terra com um aprendizado muito importante, no qual nós podemos ter aulas felizes, com certeza, mas nós teremos aulas difíceis, complexas, como essa que estamos agora. Estamos em dias de testes difíceis e precisamos entender as experiências reencarnatórias individuais, as experiências de cada um. E a importância de sabermos conviver muito bem conosco mesmos. O futuro deve ser encarado sob duplo viés. Primeiro, a vida no plano espiritual com características bastante similares à vida física, pois continuamos a ser o que somos, com nossas simpatias e antipatias, gostos e pendências, valores e limitações. Então nós estamos nos encaminhando para entender que nós teremos uma vida futura na espiritualidade e que essa vida é similar ao que temos. Se construímos coisas boas, se já estamos num patamar mais elevado de condições morais, nós estaremos candidatando-nos a uma experiência espiritual positiva. Do contrário, a experiência na negatividade permanece. Segundo, o preparo para novas encarnações nas quais ocorrerá a nossa depuração até galgarmos o estágio da escala espiritual. Iremos e retornaremos. A Terra ainda tem muito para nos ofertar e nós temos muito a aprender na Terra. Então estamos em constante ir e vir neste processo. Não há por que temer tanto a reencarnação quanto a desencarnação. Em síntese, a arma para vencermos todos os meios, assim como as nossas próprias limitações espirituais, é sempre conhecer. O conhecimento que deriva da informação sobre a realidade física e espiritual, o primeiro conhecimento decorrente de pesquisa, experiência científica, e o segundo, experiência do intercâmbio mediúnico e desenvolvimento de teses espíritas. O conhecimento não é só mera teoria, não vale decorar coisas. É importante, além da informação, transformar-se através do conhecimento. Aliar esse conhecimento à prática, à conduta, qualificarmos-nos como seres em contínua evolução, superar medos e limitações. Ouço pessoas que dizem, Maria, eu estou lendo em casa. Daí a importância de cada vez mais valorizarmos os aprendizados neste momento, que muitas pessoas estão em isolamento social, o aprendizado em grupo, através das tecnologias que permitem, o aprendizado no diálogo com o outro. Para isso nós temos hoje experiências riquíssimas, temos o WhatsApp, nós temos os mecanismos de reuniões online. Todos esses recursos nos permitem crescer um tanto mais. E se a pessoa não pode, só pode usar o livro, você usa o livro e você assiste um expositor com essa temática que você está lendo. Isso faz com que o conhecimento se amplie. Não podemos ficar só na nossa visão, porque nossa visão é restrita às nossas experiências. Precisamos de visões ampliadas em outros campos de experiência no mesmo assunto. E cada vez mais nós afastaremos o medo. E claro, a confiança. Então, quando nos falta este conhecimento, vamos ter fé.
Diante de uma situação difícil, a fé nos eleva, nos equilibra e faz com que tenhamos condições de enfrentar uma situação que parece-nos perigosa e amedrontadora. Que a espiritualidade amiga nos envolva em fluxos de paz, que o conhecimento nos liberte sempre de todos os medos. Paz e luz para todos nós, queridos irmãos, e boa noite.